capítulo 6. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes? O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esteja conosco nessa manhã, mais uma vez, nos prepara, nos capacita e desvenda os nossos olhos para contemplarmos tuas maravilhas, que é a tua palavra. Nos abençoa nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o ódio contra o outro é algo muito presente na história da humanidade. Nós temos isso em todas as nossas evidências históricas, mas esse ódio contra o outro, essa inimizade, Deus ele profetizou essa inimizade desde Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, Deus disse que estava pondo inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Mas algo que não pode existir, veja que essa inimizade entre o ímpio e o cristão é algo natural. Ela até deve existir, porque o ímpio ele não consegue entender a prática. Quando o cristão ele pratica o evangelho, o ímpio ele não consegue entender. Isso gera automaticamente a inimizade decretada por Deus em Gênesis 3,15. Mas o que Paulo está falando aqui, e o que não deve existir, é inimizade entre os irmãos. Inimizade entre os irmãos da igreja. Vocês não devem ser inimigos dos que são da casa do Senhor. Isso não pode acontecer. Isso não quer dizer, irmãos, que o crente ele não pode se irar, ou ele não pode odiar. Por exemplo, nós podemos odiar o que Deus odeia e podemos amar o que Deus ama. Isso é completamente válido. Nós vimos na semana passada que o ato da igreja disciplinar é uma atitude de repulsa e uma atitude de ódio ao pecado que foi cometido. E a igreja, quando ela disciplina, ela está dizendo assim: nós não nos associamos a isso. Nós temos essa pessoa como membro, mas nós não estamos compactuando com o pecado que ela fez. Já o ímpio, o iníquo, ele odeia o que Deus ama e ele ama o que Deus odeia. Por isso que automaticamente ele odeia Deus. A inimizade ela é decretada por Deus em Gênesis 3,15 e ela já é exemplificada em Gênesis 4, quando nós temos a atitude de Caim. O teu semblante descaiu quando Caim viu a oferta que deu certo do seu irmão. Seria estranho o mundo nos apoiar em nossos princípios.
Se o mundo nos apoia em nossos princípios, tem alguma coisa errada conosco. Ele pode nos apoiar em algumas coisas, mas esse apoio é limitado porque ele não tem o conhecimento, ele é o homem natural, ele não tem o conhecimento das Escrituras Sagradas. E a pior coisa é quando o ser humano, ele tenta resolver uma inimizade com o pecado. Esse é o problema do texto aqui. Tentar resolver um problema com outro problema. Tentar resolver um problema com mais pecado. Ele pode... E aí a gente entra um pouco no contexto de Noé. Quando a gente vai lá para Gênesis 6, nós temos os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, que são os descendentes de Caim. E vejam o que é que vai acontecer quando eles estabelecem uma união. A inimizade tenta buscar a amizade. O Senhor vai lá e reduz a vida deles. O Senhor vai lá e destrói eles logo em seguida. Nós tínhamos inimizade com Deus. Esse era o nosso maior problema. E o Senhor foi lá e na sua obra nos libertou disso. Romanos 5 vai nos dizer que nós éramos inimigos de Deus. E justificados agora nós temos paz com Deus. Romanos 8, Paulo vai dizer que o penhor da carne é inimizade contra Deus. Se pensamos segundo a carne, nós somos inimigos de Deus. Inimigos quanto o ensino da verdade. Falando um pouco do texto, irmãos, é interessante que alguns tentam dividir esse texto. Dividir mais do que já está dividido, né? Dividir os versículos 1 a 11. E muitos dizem assim, não, Paulo está falando dos versículos de 1 a 8 sobre o relacionamento entre os irmãos da igreja. E os versículos de 9 a 11, ele está falando sobre os ímpios. Aqueles que não são da igreja, sobre os ímpios. E não existe essa divisão. Nem a nossa divisão, que não é uma divisão que Paulo fez, obviamente, nem a nossa divisão em passagens aqui, ela faz isso. É um texto corrido. Ele está falando de uma coisa só. A partir do versículo 9, ele vai falar de atitudes que fazem as pessoas demonstrarem que são inimigas de Deus. E é interessante que todas essas atitudes, a partir do versículo 9, são quebras diretas de mandamento. Ele vai falar sobre idolatria, quebra do 2º mandamento. Ele vai falar sobre imoralidade, quebra do 7º mandamento. Vocês são os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, que são os homossexuais, quebra do 7º mandamento. Ele vai falar de ladrões e roubadores, que é a quebra do 8º mandamento. O avarento, o bêbado, que trata aquilo como idolatria, seja o dinheiro, seja a bebida, quebra do 1º mandamento. O bêbado também é a quebra do 6º mandamento, não matarás. Maldizentes, quebra do 9º mandamento. Ele está dizendo, olha, o que é que ele diz com essa lista que a gente viu que não é uma lista certa, não é uma lista fechada, tem várias listas de pessoas que andam contra Deus na Bíblia. Mas o que é que ele quer dizer com essa lista? Ele está dizendo, todo aquele que vive a quebra da lei, que a quebra da lei está no seu modo de vida, não herdará o reino de Deus. E ele agora joga para aqueles irmãos no versículo 11, ele vai dizer, vocês eram assim. Vocês quebravam a lei de Deus como quem trocava de roupa. Vocês não tinham, vocês não se incomodavam. Vocês viviam no pecado. Mas nós iremos ter paz com Deus quando o sacrifício de Cristo existe. E interessante, aqui, por exemplo, eu comecei com a solução. A solução é o versículo 11. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É interessante, irmãos, porque é por causa do sacrifício de Cristo. Vocês foram lavados.
vocês foram santificados, vocês foram justificados. Repare que somos salvos e herdamos a bênção de Deus e vamos estar no céu por causa da obediência do outro, não por causa do nosso mérito, não por causa da nossa obediência, é sempre por causa da obediência do outro. Isso é bem claro. Por exemplo, abra comigo lá em Gênesis 26, por favor. Eu expus esse texto lá no grupo familiar e me lembrei aqui por causa desse versículo 11. Veja Gênesis 26, 5. Por favor. Olha o que aqui diz. Diz assim, ó: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Entenda, quando você percebe e entende e estuda a história de Abraão em Gênesis, você vai ver que ele pecou diversas vezes. Como assim? Deus abre a boca para dizer que Abraão obedeceu todos os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as minhas leis. Como isso é possível? E é interessante, versículo 4 vai dizer assim, isso é uma promessa que Deus está dizendo a Isaac. Ele está dizendo assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Veja, as mesmas bênçãos que eu decretei para Abraão, seu pai, eu estou dizendo para você, Isaac. Você, através de você, serão benditas as nações da terra. Eu vou multiplicar a tua descendência. A mesma coisa que eu disse para o teu pai. Por que você vai ter as mesmas bênçãos do teu pai? Porque o seu pai, versículo 5, porque Abraão, veja, você vai ter as bênçãos porque outro obedeceu. Porque o seu pai obedeceu todas as minhas leis, estatutos, mandamentos e preceitos, mas Abraão não obedeceu. Mas em Cristo, Deus olha para Abraão e diz: obedeceu tudo. Isaac é abençoado por causa da obediência do seu pai, que foi abençoado por causa da obediência de Cristo. Ou seja, você é abençoado não por causa da sua obediência, você é abençoado por causa da obediência do outro, por causa da obediência de Cristo. Em Cristo, voltando para o nosso texto, nós temos paz com Deus. Ou seja, tudo que está nessa lista dos versículos 9 a 10, nós não somos escravos. Por quê? Porque outro obedeceu, não porque nós obedecemos. Em Cristo somos livrados dessas práticas pagãs. Vocês eram assim, Paulo vai dizer. Vocês não são assim. Vocês eram assim. Continuar assim, isso é o problema. Continuar assim é demonstrar que você ainda vive uma vida de inimizade contra Deus. Entenda, essa inimizade, ela é definitiva. Ele está dizendo, esses homens com essas práticas, eles não vão tomar o céu. Esses homens com essas práticas não vão conviver no céu. Você não vai ver pessoas praticando isso no céu. Ou seja, essas práticas não vão existir, porque quem vive dessa maneira não estará lá. Eles não vão estar lá. Eles são o quê? Eles são inimigos de Deus. Vocês, versículo 11, foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Toda vez que nós sustentamos algum discurso de divisão, nós não fazemos isso em Cristo. Nós fazemos isso na carne. Nós estamos sempre pensando na carne. Nós não estamos pensando quem eu era e agora quem eu sou em Cristo Jesus. Devemos considerar o tamanho da obra e você entender que você foi considerado nesta obra, na obra do Filho de Deus. Nós não devemos ser incompassivos. Isso remete muito, por exemplo, à parábola do credor incompassivo.
Jesus nessa parábola, ele exalta o valor que a pessoa devia ao rei, que o servo devia ao rei. Ele vai frisar na parábola, esse valor, essa pessoa não podia pagar. Esse homem não podia pagar o valor, e ele é perdoado. Ele exalta o valor que não podia ser pago, o perdão desse valor, o valor que deviam a ele, que era muito menor esse valor, e como ele não perdoa. Agora, esse homem, a forma dele retribuir com o grande perdão que ele recebeu, foi agir de forma impiedosa com o outro. É estranho. Nós que recebemos um perdão enorme. Veja, essa parábola se volta contra nós. Nós que recebemos um perdão enorme. Nós que não podíamos pagar. Nós agimos com tanta amargura, como pode? Qual é o pecado, irmãos, que eu não posso perdoar se Deus perdoou todos os meus pecados? Qual é a injustiça que o outro fez contra mim, ou a dívida que o outro contraiu, que eu não posso perdoar se Deus perdoou todos os meus pecados? Qual é o pecado que você cometeu que você não possa se perdoar? Muitos dizem, eu cometi isso aqui e eu nunca vou me perdoar, eu não posso me perdoar. É claro que você pode. Se Deus perdoou você, como é que você não pode se perdoar? Se você diz que não pode se perdoar, você está reduzindo o padrão de Deus ao seu, ou pior, você está reduzindo, o padrão de Deus é menor do que o seu. Não é nem o mesmo que o seu, é menor do que o seu. Como é impossível eu perdoar o outro se Deus me perdoou? E agora a parábola é isso. Ela coloca você como credor incompassível. Existem textos que nós chamamos de espelhos. Eles são escritos propositalmente para servir a nós como espelhos. No momento que a gente está lendo, a gente começa a entender que nós somos como aquela pessoa que fez aquele pecado, que cometeu aquele pecado. Todas as parábolas tinham essa finalidade. Jesus tinha a finalidade de mostrar o pecado para alguém ali como forma de espelho. Parábolas de Cristo, todas elas são espelhos. Se você pegar, por exemplo, a história de Jonas é um espelho para as nossas vidas. É uma escrita para isso. Por que você acha que toda a história de Jonas, naqueles 4 capítulos, eles terminam com uma pergunta de Deus para com Jonas? E não tem resposta. Acaba na pergunta, é para mostrar que você é Jonas, que nós somos Jonas. Deus manda um verme para comer a planta que estava fazendo sombra a Jonas, e ele fica indignado, e ele pede para morrer uma segunda vez. Segunda vez ele pede para morrer no mesmo livro. Literalmente, o livro termina com essa pergunta: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, com essa pergunta, nós somos Jonas. A história se volta contra nós. Nós temos a teimosia de Jonas. Nós queremos julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno como Jonas. Nós queremos decidir quem nós perdoamos e quem nós não perdoamos igual a Jonas. Nós muitas vezes cancelamos as pessoas e diz: agora ela está no meu inferno, ela está na minha condenação, eu não tenho mais relações com ela. Somos Jonas. E essa é a questão de 1 Coríntios 6, irmãos. Olha, se vocês foram livrados, essa é a grande indagação aqui desses 11 primeiros versículos. Se vocês foram livrados dessas práticas pagãs, se vocês tiveram esse tratamento de Deus tão diferenciado, tão especial, faz sentido você não replicar esse tratamento?
Faz sentido você agir diferente com o outro? É justo você não replicar esse tratamento? Deus agora olha para você e assim como Isaac, ele está dizendo, você vai herdar as minhas bênçãos. Ele olha para você e assim como Abraão, ele diz, cumpriu tudo, cumpriu as leis, cumpriu os mandamentos, cumpriu os estatutos, cumpriu os preceitos, porque em Cristo cumprimos tudo, mas você não cumpriu. Mas ele está olhando Cristo, ele para lhe justificar. E esse é o problema. Tem pessoas que nutrem esse desejo de divisão. O desejo de divisão, seja dentro de casa, no casamento, nos lares, na igreja. O tema central para a solução desse problema aqui de inimizade entre irmãos, meus irmãos, é o mesmo que Paulo está solucionando todos os problemas de Corinto. É Cristo e esse crucificado. Ele mais uma vez vai invocar o Evangelho para a resolução desse problema e de todos os outros aqui. Eu comecei com a solução hoje, versículos de 9 a 11. O que vocês eram em Cristo, o que fez por vocês, santificados, justificados, vocês têm paz com Deus. Mas agora vamos para o problema em si, a partir do versículo 1, que foi o que nós lemos, do 1 ao 8. Versículo 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Temos uma pergunta clássica aqui. Entendam, irmãos, ele não é contra a lei dos homens. Ele está dizendo assim, ele não está dizendo, tudo que acontece na sua vida, a polícia não tem capacidade de julgar, ou você não deve levar nada para um tribunal mundano. Ele não está dizendo isso. Ele não é contra a lei dos homens, ele não é contra o tribunal, os tribunais seculares, eles são instituídos por Deus, a lei é instituída por Deus, os magistrados civis são instrumentos de Deus. Aqui não é essa negação. O problema aqui é que os irmãos estavam levando problemas internos da igreja para fora. Se alguém tinha uma desavença contra o irmão, ele estava botando o outro na justiça. Eu tenho desavença com você, a gente brigou, não vou falar com o pastor, não vou falar com ninguém, eu vou colocar, vai chegar uma carta na justiça, dizendo que eu botei você na justiça. Essa era a ideia aqui. E vale a pena aqui uma informação histórica. A veneração do romano pelo direito. Por quê? Porque foi o romano que criou o direito. Em Roma, se você estudar, qualquer faculdade de direito vai trabalhar isso. Toda essa concepção de você julgar alguém que está sendo suspeito de algo, vem do direito romano. Essa ideia de juiz, réu, advogado de defesa, acusação, testemunha, júri. Então tudo isso foi criado em Roma. Ou seja, eles confiavam no direito como eles deveriam confiar em Deus. Eles confiavam no direito romano. E Paulo, entenda, ele não está negando a importância do julgamento, das autoridades civis julgarem os crimes e julgarem tudo o que acontece, mas aqui existe pecado porque o problema é uma questão interna. Coisas que cabiam o conselho, a reunião de sábios daquela igreja julgar, e eles estavam levando para fora. Qual é o problema levantado aqui? Porque tudo em relação a vocês estão levando para o tribunal dos injustos e não dos santos. Veja que Paulo ele estabeleceu dois tribunais aqui. Ele está dizendo, existe o tribunal dos injustos, existe o tribunal dos santos. E o que é isso? Ele não está dizendo que tudo que acontece no tribunal de fora é injustiça. Não. Ele só está dizendo, esse aqui é o tribunal dentro da igreja, dos santos, e o tribunal dos de fora da igreja. Como é que alguém leva um caso que envolve os princípios da Bíblia
para uma pessoa julgar que é de fora da igreja? Como é que essa pessoa vai julgar? Se ela não entende os princípios da Bíblia, se ela não entende os preceitos da lei. Isso envolveu soberba ou orgulho. Você vai levar isso para um juiz? Ele não vai entender, o juiz que não é crente, obviamente, e vai executar ali as diretrizes do direito que foi constituído hoje em dia em bases iluministas e que não tem nenhum preceito bíblico. Como é que ele vai julgar? Não tem sentido. Essa é a indagação de Paulo no versículo 1. Versículo 2, ele vai apresentar um argumento aqui agora. Diante dessa pergunta, ele apresenta um argumento, versículos 2 e 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Olha essa argumentação dele. Porque um irmão pegaria algo interno da igreja, uma desavença, e levaria para o mundo julgar? Vocês vão julgar o mundo. Esse é o argumento. Vocês vão julgar os anjos. Como assim, irmãos? Nós iremos julgar o mundo. Porque em Cristo, a igreja estará presente no grande julgamento, no dia do julgamento. A igreja estará ao lado de Cristo. E através de Cristo, a igreja julgará o mundo. Entenda, a igreja não vai criar leis sobre os ímpios e eles vão ser os servos da igreja. Não. Cristo irá julgar. Mas porque a igreja passa a ser uma autoridade? Porque ela estará ao lado de Cristo quando ele, claro, julgar o mundo. O argumento é: se vocês vão julgar o mundo, por que vocês não têm capacidade de julgar as coisas mínimas dentro da igreja? Versículo 3, se vocês vão julgar os anjos, e julgar os anjos aqui, existe muita controvérsia quanto a isso. O que eu entendo é ser os demônios. Não tem sentido serem todos os anjos aqui, porque os anjos santos não pecam, e se eles não pecam, não haveria sentido ter um julgamento para eles. Aqui eu entendo que só pode ser os anjos caídos, aqueles que juntamente com os ímpios serão jogados no lago de fogo e enxofre no dia final. Vocês vão julgar os demônios, vocês vão julgar os ímpios, vocês vão julgar o mundo, vocês não julgam coisas internas dentro da igreja? João 16, Cristo vai dizer aos discípulos: eles vão pegar vocês, vão levar em praça pública, eles vão queimá-los vivos, eles vão apedrejá-los, vocês que sofrerão injustiça, vocês julgarão o mundo em Cristo Jesus. Paulo indaga se vamos julgar o fim de tudo, porque não julgamos as coisas dessa vida. Entenda, o mero conhecimento humano, ele não dá capacidade de julgarmos as coisas da igreja. É a sabedoria de Cristo que dá capacidade a alguém para isso. Entenda, isso aqui não é um crime, certo, irmãos? O que aconteceu aqui, essa desavença entre irmãos, não foi um crime que foi cometido. Por quê? Porque senão aí se quebrou o Código Penal. Não é nada que aqui quebrou o Código Penal. E veja, e aí foi um crime, a igreja quer encobrir, e Paulo quer abafar o caso aqui. Não! Isso é crime, é passar os limites da igreja. O que é que nós fazemos como conselho? Nós julgamos as coisas da igreja. Eu falei isso na semana passada. Existem 3 tipos de juízes sobre as nossas vidas: Deus, a igreja e o Estado. E de uma certa forma nós devemos nos submeter a esses 3. Nós devemos nos submeter a esses 3. Mas entenda, se você chegar para o conselho e dizer que matou uma pessoa, a primeira coisa que o conselho vai fazer é lhe denunciar. O conselho não vai dizer: não, vamos fazer o seguinte, vamos julgar só aqui na igreja. Ah, mas ele não era crente. Não, de forma nenhuma. A primeira coisa que ele vai fazer não é encobrir o pecado, é lhe denunciar para a polícia e, claro, lhe disciplinar. O que o conselho pode fazer diante dos pecados?
o conselho vai privar a pessoa da mesa, vai privar a pessoa da comunhão. Mas o conselho não prende ninguém, a igreja não prende ninguém. E existem esferas que são destinadas aos magistrados civis. Ou seja, esse não é o caso aqui. Se a igreja encobrisse um crime, a igreja também seria cúmplice. O Estado não deve julgar a igreja se ela não está burlando os princípios da liberdade. A igreja julga o Estado, não sentenciando o Estado, mas a gente julga o mundo e consequentemente, o Estado por meio da pregação, não por meio de um tribunal. Eu julgo uma pessoa que cometeu um pecado por meio de um tribunal, uma disciplina. Eu julgo um membro, mas eu não julgo o Estado. Eu só julgo por meio da palavra. Eu não faço como a Igreja Católica na Idade Média. A Igreja Católica entende que ela é um poder tão supremo que ela agora vai julgar o Estado. Ela julgava os príncipes e ela condenava a morte e condenava a prisão. Nós não entendemos isso. A reforma quebra isso. A igreja sentencia o Estado, não intima o Estado, nós só julgamos pela pregação. Julgamos e sentenciamos ela pelos seus princípios antibíblicos, pela prática do Estado ir contra a lei de Deus. E nós dizemos e nós julgamos pela palavra, é pecado. Não podemos prender de ninguém, mas quanto às coisas de Deus, quanto às questões eclesiásticas, Paulo vai sentenciar a disciplina do jovem que dormiu com a sua madrasta no capítulo 5. A sentença é: expulsem o malfeitor do meio de vocês. Isso a igreja pode fazer. E a partir do versículo 4, irmãos, ele vai nos mostrar razões pelas quais uma pessoa não deve ir a um tribunal secular para resolver as coisas da igreja. Versículo 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação no meio aceitação na igreja. Eu entendo que a versão da revista atualizada ela está mais fiel ao original aqui, porque aqui não é uma dúvida. A NA coloca como uma dúvida, não existe esse porquê aqui. Ele está dizendo assim, olha, quando precisam julgar os negócios terrenos, vocês constituem como juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação diante da igreja. Isso aqui é uma afirmação. Vocês fazem isso. Eu sei que vocês fazem isso. Aqui não é uma pergunta, não é uma indagação, é uma afirmação, não tem uma interrogação aqui. Imagina se esse fosse o caso na IPB, irmãos. Na IPB, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, nós temos várias instâncias. O membro, ele entende que a disciplina do conselho para ele foi muito dura, que não era para ele ter aquela disciplina. Ele, como membro da IPB, ele tem o direito de recorrer isso ao presbitério. Diz assim, a igreja me puniu, acho que não foi justa a minha punição. O que é o presbitério? O presbitério é uma reunião de vários pastores das igrejas locais e reunião de presbíteros representantes dessas igrejas locais. E aí pode se estabelecer um tribunal no presbitério, e aquela pessoa vai lá e vamos supor que se entende que não, a disciplina foi justa. Ele pode recorrer ao sínodo. O sínodo é uma reunião, é uma união de representantes de vários presbitérios. E vai se estabelecer um tribunal ali, e aquela pessoa pode ser julgada de novo. E o sínodo, vamos dizer, que diz, não, a disciplina foi justa. Ele pode recorrer ao Supremo Concílio. O Supremo Concílio é uma reunião de representantes dos sínodos e de vários pastores ali. E esses representantes, tem pastores ali que julgam esses casos constantemente. Também são advogados, são juízes. Uma pessoa chegar ao ponto de dizer, não, mesmo no Supremo Concílio, eu acho que a minha pena foi dura demais. Olha as instâncias, eu estou falando do sistema presbiteriano, olha as instâncias que você pode recorrer na igreja presbiteriana como membro da igreja. Você tem direito a isso. Imagina essa pessoa dizendo, depois do Supremo Concílio, dizendo assim,
eu acho que a minha pena foi dura demais, eu vou para um tribunal mundano. Eu vou para um tribunal secular. Ou seja, é a declaração exata de que essa pessoa não está se submetendo à autoridade da igreja. Ela não aceita a disciplina eclesiástica. Que o problema não é com os líderes. O problema é com essa pessoa. Mas o que Paulo ele está tratando aqui, irmãos, é ainda mais sério que isso. Ele agora vai apontar para a liderança da igreja e ele vai falar sobre a impossibilidade de não ter ninguém da igreja, de não ter ninguém que fosse sábio o suficiente para julgar esse caso, a ponto da pessoa querer recorrer para os de fora da igreja. É o que ele enfatiza no versículo 5. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que, agora é uma pergunta, agora de fato será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Isso é uma vergonha para a igreja. Não tem ninguém que julgue vocês. Qual é a triste verdade dessa igreja de Corinto, irmãos? Está faltando sábios que apliquem a palavra de Deus. Se nós temos a mente de Cristo, como ele disse no começo da carta, se nós temos a sabedoria de Deus, se ela está conosco nas Escrituras, como é que nós não temos sábios entre os nossos membros? Versículo 6, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Veja, ele forneceu detalhes agora. Não é uma pessoa de dentro da igreja que está botando na justiça o outro de fora. São irmãos que estão indo contra os outros irmãos. Aqui é crente contra crente. Aqui é membro contra membro. Eles internamente decidiram, vamos resolver isso fora. Esse é o detalhe. E eu não entendo aqui que sejam irmãos de sangue, de forma nenhuma, mas sim irmãos em Cristo. Aqui membros da igreja mesmo. Uma desavença que chegou a tal ponto de dizer, só a justiça de fora vai resolver. Como é que vocês são irmãos, se vocês levam ao outro ao tribunal nesses termos? É isso que Paulo está indagando. Como é que vocês se dizem irmãos, se vocês chegam a esse ponto? Versículo 7, o simples fato de moverem ações uns contra os outros, já é completa derrota para vocês. Já é uma grande humilhação para a igreja o simples fato de haverem casos como esse. Aí você pode perguntar, calma, será que não pode existir desavença na igreja? Será que Paulo está condenando aqui eu simplesmente discordar do meu irmão? Dizer, não, o simples fato de vocês brigarem já é humilhação. O simples fato de vocês não concordarem já é humilhação. Será que numa igreja cheia de gente, a gente não vai concordar? A gente não vai ter pessoas discordando? Isso já é humilhante? Entenda. Olha o final aqui do versículo 7. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Ele explica porque essa demanda aqui é uma vergonha. Porque ninguém quer ceder. Essa é a vergonha que ele está falando. Ninguém quer perdoar. Ninguém quer sofrer o dano. Mais uma vez, irmãos, o problema da igreja de Corinto é soberba. Irmãos, que os nossos nomes sejam jogados na lama, se for para escolher entre o nosso nome e o Evangelho de Cristo. Que a nossa honra seja esmagada, mas não o Evangelho de Cristo. Entenda, irmãos, esse é o foco da reclamação de Paulo. Ele não reclama que a igreja não está punindo quem dentre uma rixa dos irmãos está errado. O foco da reclamação é ninguém cede para que essa confusão no meio da igreja acabe. Esse é o foco aqui. Só existe eu estou certo e o outro precisa pagar. Ou seja, o que glorifica a Deus nesse caso. Diferente do capítulo 5. No capítulo 5, a justiça deveria ser aplicada imediatamente.
Mas aqui, o que glorifica a Deus é a paciência. A reconciliação aqui faria com que o nome de Jesus não fosse envergonhado. O simples fato de ter pessoas brigando e ninguém cedendo na igreja é uma derrota. O simples fato de ter casos como esse na igreja, onde ninguém cede e a divisão só continua, é uma derrota. Podemos aplicar isso nos dias de hoje, irmãos, ao divórcio. Muitas vezes, o que é que motiva o divórcio? Eu preciso mostrar autoridade. Não, se eu falei, então agora eu vou ter que cumprir. Eu não disse que se ela fizesse isso aqui a gente ia se separar, pois agora eu falei e a minha palavra, ela não volta atrás. Eu não vou dizer, eu não vou mostrar que eu abaixei a cabeça. Eu preciso manter a minha honra. Paulo está dizendo, divórcio, só a demanda entre nós já é motivo de vergonha. Só isso está dentro da igreja, essa demanda no meio da igreja de divórcio já é uma derrota. Paulo está dizendo, sofra o dano, mas glorifique a Deus com o seu casamento. Sofra o dano, sofra o prejuízo, mas não envergonhe o nome de Cristo. É claro que ele não está falando, irmãos, aqui de uma pessoa bateu na esposa, não sofra o dano, mas fique com o casamento, de forma nenhuma. Ele não está falando desse tipo de dano. A pessoa que humilha a esposa constantemente, ou que existe adultério, existe prostituição envolvida, existe violência no casamento, não. Nesses casos nós vamos julgar no conselho e até muitas vezes, se for violência, se for problemas aqui que violem o Código Penal, quem vai resolver é a polícia. A igreja e o Estado. Não apenas a justiça eclesiástica. Mas o que é que está causando divórcio na igreja? Qual é a maioria? Eu tenho briguinhas, desavenças no cotidiano do casal, e para nossa vergonha, isso é motivo de divórcio no meio da igreja. A gente não só está manchando o nome da nossa família, estamos desfazendo um juramento que fizemos perante Cristo. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Nós não queremos sofrer o dano. Nós não queremos nos humilhar e simplesmente pedir desculpa, nem um pouco. Nós usamos a justiça para praticar a vingança. Não é para glorificar a Deus, é para saciar a minha sede de vingança. Eu não sei se você já passou por isso. Se você não passou, provavelmente um amigo seu já passou. Prestes a sair de casa, uma grande confusão. Vocês estavam prestes a sair de casa, teve um problema ali, uma grande confusão, e você explode e diz assim, pois agora eu não vou mais. Ou aqui ninguém vai mais. Aí você diz assim, não, ela me desrespeitou, ou ele me desrespeitou, então eu preciso punir para que venha a justiça no lar, e isso vai dar uma lição. É difícil fazer o que eu estou fazendo, mas é para dar uma lição. Não, isso é vingança pessoal. Isso não é justiça de Deus. Isso é porque você quer punir a pessoa e quer ver ela se dando mal, para você saciar a sua vontade de vingança. Não é porque você quer dar uma lição, e vai ser difícil, mas nós não vamos mais. Isso é hipocrisia. Tiago 1,20 vai dizer, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o versículo 8 ainda agrava a situação aqui na nossa passagem, porque vai dizer assim, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vocês não apenas sofrem o dano, vocês não apenas não querem sofrer o dano, vocês estão causando o dano. Vocês causam o dano e não querem sofrer o dano. Vocês mesmos estão criando contendas no meio da igreja e não querendo resolvê-las onde existem sábios que têm princípios bíblicos para resolver. Você quer resolver fora, vocês querem resolver com pecado. Ou seja, é muito mais sério do que simplesmente não querer sofrer o dano, é realizar o dano.
Vocês estão fazendo isso com seus próprios irmãos. Por isso que ele não está falando de ímpios no versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. Está tudo junto. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem pratica a injustiça não herdará o reino de Deus. E vocês estão praticando o quê? Injustiça. A gente tem uma tendência, infelizmente, a dividir moralidade e ética do Evangelho. Olha, nós pregamos que o Senhor nos perdoou, mas a gente não perdoa. Como é que pode? A gente prega, a gente agradece pelo perdão de Deus, mas a nossa vida é cheia de orgulho e nas coisas pequenas nós não perdoamos. Perdão é uma dificuldade no nosso coração. Entenda, essa é uma das grandes tentações de quem prega, ou de quem manuseia a palavra, e também virando um meio de sustento, tratar o Evangelho como trabalho. Eu falo aqui para você que perdão, você tem que perdoar, tem que perdoar o outro, mas eu não vivo isso. Eu só prego. Uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver. Não! O objetivo de eu pregar o Evangelho é para que vocês e eu, nós vivamos o Evangelho. É a prática. Vocês estão com a prática de quem não vai para o céu. É isso que Paulo está dizendo. Como é que vocês podem continuar com a prática de quem não vai para o céu? Porque ele está dizendo, você não vai encontrar injusto no céu. Você não vai encontrar idólatra no céu. Vocês dizem que foram lavados pelo sangue de Cristo e praticam impureza. Vocês dizem que foram tirados do mundo e são idólatras. Vocês dizem que foram livrados de imoralidade, de prática sexual, mas permitem um jovem se deitar com uma madraça na igreja e ninguém faz nada. Agem com orgulho, agem com soberba. É interessante porque, veja, olha o que Paulo faz na lista dele. Ele fala sobre o homossexual, ele fala sobre o sodomita. Em muitas versões está com sodomita, é aquela pessoa que tem a prática, o homem dormindo com o outro homem, a mulher dormindo com a outra mulher. E ele fala sobre os efeminados. Porque, veja, não é só a prática que é contrária à natureza ali, mas o modo de vida também conta. Por isso que ele divide. Ele está dizendo, olha, não é só a prática de você agir como uma mulher, o homem se deitar com o homem. Mas se você se vestir como uma mulher, se você agir como uma mulher, se você ter trejeitos de mulher, se você ter uma voz de mulher, se você quiser imitar uma mulher, também é pecado e é sério. É o efeminado. O pastor Rodrigo Reverendo abriu os nossos olhos no encontro dos homens, do nosso primeiro encontro. Ele falou algo que praticamente eu nunca particularmente tinha notado sobre o pecado do efeminado. Ele vai dizer, é muito mais do que ter simplesmente trejeitos. Quando você deixa a mulher liderar, nós estamos agindo como efeminados. Quando nós perdemos a rédea da nossa casa e nós somos omissos, quando a gente deixa ser mandado por ela e muitas vezes nos comportamos como filhos da esposa, nós estamos agindo como efeminados. Isso é também agir como efeminado. Veja, não é só a prática de agir como mulher, se deitar com outro homem, não é só o homossexualismo, é também o modo de vida de uma mulher. Você procurar imitar a mulher, isso também é pecado. Ou seja, nessa perspectiva, irmãos, parem para pensar, quantos efeminados nós temos no meio da igreja. O homem precisa se vestir como homem, o homem precisa falar como homem, sentar como homem. O homem não pode ter jeito de mulher. Ele está dizendo, vocês são contra o roubo, mas vocês são ladrões. Vocês dizem amar os pobres, mas vocês são avarentos. Vocês dizem que têm domínio próprio, mas vocês são beberrões. Vocês dizem que amam o próximo, mas vocês se reúnem para fofocar sobre a vida do outro. Parem de só proclamar. Vocês têm que viver o Evangelho. Como eu falo, como eu penso, como eu me comporto, como eu sento, como eu me dirijo ao outro. O Evangelho, ele precisa ser praticado.
Ele nos dá a solução no versículo 11, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os pecados de vocês foram perdoados. Vocês têm que agir e não praticar essas coisas. Esse é o efeito do Evangelho. Entendem, irmãos? O Evangelho nos faz instrumentos de justiça e não de impureza. Os corpos de vocês não tem que ser usados para imoralidade. É para ser usados como justiça, como os instrumentos de justiça. A prática do Evangelho deve provocar esse efeito. Não tem sentido. Ele está dizendo, olha, você dizer que foi liberto, o Evangelho lhe libertou, você viver que vive o Evangelho e praticar as coisas que o Evangelho liberta. Não tem sentido. O Evangelho nos liberta dessas práticas. Não permite que a gente continue nisso. O que eu era e quem eu sou em Cristo. Onde eu estava e onde eu estou, a paz de Deus precisa ser percebida. E é percebida por meio da prática. E por que isso tem a ver com a cruz, irmão? E eu termino com isso. Porque se Cristo não se humilhasse, se Cristo não sofresse o dano que era para nós sofrermos, se Ele não sofresse a injustiça, a justiça de Deus não teria sido executada na injustiça que fizeram com o Filho. A justiça de Deus estava sendo feita. Ele sofreu o dano e Ele sofreu o prejuízo para que a glória de Deus fosse conhecida. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Devemos imitar Cristo. Sofrermos o dano, sofrermos a injustiça, mas não praticarmos o dano, nem praticarmos a injustiça. Vamos orar?